Olá, sejam muito bem-vindos a esta nossa explicação de hoje. Olha, o nosso grande objetivo aqui é desmistificar a síndrome de Snyder's Block, especialmente para as famílias e educadores. E a gente vai fazer isso de um jeito bem claro e direto, tá? A ideia é pegar aqueles termos clínicos super complexos e transformar tudo em orientações muito práticas para o dia a dia. Para quem não sabe, essa é uma condição genética rara que afeta o desenvolvimento neurológico. E entender a fundo como ela funciona, bom, esse é literalmente o primeiro passo para criar um ambiente de apoio e de muita evolução. Afinal, a compreensão transforma de verdade a forma como o aprendizado acontece na prática. O nosso roteiro de hoje está bem simples e previsível. A gente vai passar pelos seguintes pontos. Primeiro, o cérebro na síndrome. Depois, como ela se manifesta, o desafio escolar, como mediar o aprendizado e, por fim, um caminho diferente. Então vamos logo mergulhar na primeira parte. Número 1. O cérebro na síndrome. É aqui que a gente vai estabelecer aquela base fundamental para entender de fato o impacto dessa alteração genética no neurodesenvolvimento. Então, a grande pergunta é: como, afinal, o cérebro funciona na síndrome de Snyder's Block? Sabe, muitas vezes a gente pega aqueles laudos médicos cheios de jargões complexos, de até meio frios, né? Mas a gente precisa traduzir tudo isso para a nossa realidade diária. Tem que fazer sentido prático e, acima de tudo, gerar uma empatia imediata. Para ilustrar isso bem, vamos pensar numa analogia bem simples. O cérebro, nesse caso, é como se fosse um viajante numa estrada de terra. O destino final, que é a aprendizagem e a descoberta, é exatamente o mesmo das outras crianças. A criança aprende, viu? Sem dúvida alguma. Mas a questão é que esse veículo precisa de um ritmo um pouco mais lento e, principalmente, de um guia ali do lado bem atento. O processamento das informações é mais devagar e a organização mental acontece com uma certa dificuldade. Ou seja, esse nosso viajante depende, e muito, de mediação para não se perder ou se frustrar no meio do caminho. Clinicamente falando, a gente está lidando com uma alteração no gene CHD3. É uma condição rara que impacta 4 grandes áreas: a linguagem, a cognição, o comportamento e aquelas que a gente chama de funções executivas. Na prática do dia a dia, é muito comum observar um atraso na fala, um desenvolvimento cognitivo ali com atrasos que variam de grau leve a moderado e, às vezes, até mesmo uma hipotonia, que é aquela diminuição da força muscular, sabe? Além de algumas pequenas dificuldades motoras. Ponto 2. Como ela se manifesta? Chegou a hora de pegar esses conceitos clínicos todos e traduzir para a realidade concreta, tipo a rotina de uma criança de 5 anos, por exemplo. Olha, o que é realmente interessante aqui é ver o contraste entre a teoria médica e a vida real, ali no tapete da sala. Na parte da linguagem, por exemplo, o laudo diz fala pouco clara ou omissão de sons. Mas na prática, isso significa que a criança acaba usando o próprio comportamento para se comunicar, já que as palavras dela nem sempre são compreendidas. Já nas funções executivas, que são aquelas habilidades que organizam nossas ações, a dificuldade médica de iniciar tarefas ou controlar impulsos resulta, na vida real, numa criança que não consegue manter uma atividade sozinha. Ela precisa ser chamada, engajada e redirecionada o tempo todo. E sobre o processamento cognitivo, tem uma sequência de 3 passos que é simplesmente vital a gente entender. Primeiro, a informação é ouvida. Segundo, e aqui está o grande segredo, tá? Há uma necessidade imensa de tempo extra para o cérebro conseguir processar essa informação. E é só no terceiro passo que a resposta de fato acontece. Então, quando parece que a criança simplesmente não entendeu, na verdade ela só precisa daquele tempinho extra, daquele silêncio empático. Se a gente acelera o ritmo ou repete a pergunta muito rápido, a gente só causa mais desorganização mental nela. O que nos leva a uma questão super crítica, a regulação emocional. É comum ver birras, aquele choro muito fácil, ou a criança se jogando no chão. Mas, gente, a gente tem que mudar nossa perspectiva sobre isso. Não é só mau comportamento. Definitivamente não. Pensa bem, com uma baixa tolerância à frustração ou uma dificuldade imensa de lidar com um não, o corpo da criança vira a voz dela. São formas primárias de comunicação mesmo, que acontecem quando as palavras não saem ou quando a emoção simplesmente transborda. Número 3, o desafio escolar. Porque, quando todas essas características do neurodesenvolvimento encontram aquele ambiente escolar cheio de estímulos e regras, o cenário muda bastante. Lá na escola, os desafios ficam evidentes muito rápido. A criança exige uma ajuda constante para conseguir acompanhar o ritmo acelerado da turma. Tem uma dependência altíssima dos adultos, seja do professor ou do mediador, porque ela raramente vai começar ou manter um projeto por conta própria. E tem um ponto muito, mas muito importante aqui que exige paciência. O desempenho oscila.
Vão ter dias maravilhosos, de grandes conquistas, e dias muito difíceis e super cansativos. E tá tudo bem, essa variação faz parte do quadro natural da síndrome. Ainda na escola, tem um enorme desafio daquele aprendizado formal, muitas vezes super focado só no papel e no lápis. Só que saber recitar letras e números de cor não quer dizer que a criança entende o significado abstrato daquilo. Para o aprendizado tradicional funcionar, ele tem que ter uma função real e tangível. Conceitos abstratos são literalmente barreiras invisíveis para elas. A aprendizagem acontece de um jeito muito mais sólido através da repetição e daquilo que elas podem tocar, ver e vivenciar na prática. Ponto 4. Como mediar o aprendizado? Agora a gente vira a chave, a gente sai da observação e vai direto para a ação. Esse é o manual prático para quem cuida e educa todos os dias. Então, o ponto crucial é o seguinte: o nosso instinto humano é quase sempre exigir mais quando a gente vê uma dificuldade, né? Mas olha só, o que essas crianças definitivamente não precisam é de mais conteúdo sendo empurrado ou de mais pressão e cobrança. O que elas realmente precisam, a verdadeira solução para fazer a coisa andar, é de tempo extra sem julgamentos, de uma mediação super atenta e de uma rotina que seja imensamente previsível. E como a gente faz isso em casa, na prática? Bom, vamos aos exemplos concretos. Na hora de brincar ou ensinar, em vez de usar só a fala ou o papel, a família pode usar objetos físicos. Dá para contar maçãs de verdade, empilhar blocos, usar peças de montar para ensinar quantidades. Outra adaptação que é um verdadeiro divisor de águas é criar um quadro visual de rotina. Sabe, colar ali na porta da geladeira com fotos mostrando exatamente o que vai acontecer de manhã, de tarde e de noite. É fascinante ver como o cérebro relaxa com essas pistas visuais. A ansiedade cai drasticamente. E por fim, na hora de dar instruções, a regra de ouro é simplificar a linguagem. Usem frases curtas, diretas e deem aquele espaço de silêncio essencial para a criança conseguir processar a informação. No fim das contas, a mediação do cuidador é literalmente uma ponte construída tijolo por tijolo. E tem um detalhe maravilhoso sobre essa síndrome, que a gente não pode esquecer. Essas crianças costumam ser genuinamente sociáveis. Elas adoram brincar, se conectam super bem, especialmente com colegas que brincam mais na base da ação e não exigem tantas respostas verbais imediatas. Então, a mediação cuidadosa do adulto é o cimento que sustenta essa ponte, garantindo que o progresso cognitivo e a socialização caminhem juntos e com segurança. O que nos traz ao ponto 5, um caminho diferente. Chegou a hora de tirar um pouco o peso dos desafios e focar na enorme capacidade de evolução que o apoio adequado traz. E isso ilustra brilhantemente que o potencial de desenvolvimento delas é fantástico. Tem traços super encorajadores e positivos aqui. Tem uma alta sociabilidade, uma capacidade super comprovada de aprender coisas novas e, o melhor de tudo, elas têm uma resposta excelente à mediação diária. Com a intervenção correta, com afeto e técnica, esse desenvolvimento progressivo deixa de ser apenas uma esperança e vira uma realidade super palpável. Para resumir, existe uma espécie de dualidade constante que é vivida todos os dias de forma intensa. Pensa assim, a criança entende a informação, sim, mas demora um pouco mais. Ela aprende o que é ensinado, mas precisa de bastante repetição para fixar. Ela quer muito se comportar bem ou se expressar, mas muitas vezes ainda não consegue se regular emocionalmente. E, acima de tudo, ela sempre tenta, mas precisa de ajuda para concluir. É uma intenção genuína lutando todos os dias contra obstáculos neurológicos invisíveis. Para encerrar, fica aqui essa reflexão fundamental que a gente precisa levar para a vida. Ela aprende, mas precisa de um caminho diferente para chegar lá. Construir e pavimentar esse caminho com muita paciência é a grande e transformadora missão de pais e educadores. Porque com o guia certo, os materiais concretos na mão e o ritmo adequado, o nosso viajante sempre alcança o seu destino. Então, deixo uma pergunta final para todo mundo que está acompanhando. Quais pequenos obstáculos invisíveis nós podemos remover hoje mesmo para destravar o imenso potencial dessas mentes tão fascinantes? Fica a reflexão. Muito obrigado por acompanharem essa nossa explicação e até a próxima.